Flávia Lippe foi atrás de grandes mestres ancestrais para você aprender direto da fonte. Descubra como fazer parte desta mudança. Conheça A Equação. História e estratégias desses grandes sábios do mundo. A Equação veio para revolucionar e democratizar o acesso à ciência, à filosofia e às experiências de autoconsciência online. A Equação, a única calculadora de vida do planeta. Conheça mais. Olá, obrigada por me receber aí na sua telinha. Se você não me conhece, eu sou a Flávia Lippe, especialista em ciência, tecnologia e alma humana. Você está em A Equação Web Talks, ao vivo, toda quinta às 19 horas, na série especial Produtividade Sem Perder a Saúde Mental. Nessa série, convidamos mulheres que relatam com profundidade e coerência como conseguiram conquistar um espaço de liderança e construir uma carreira extraordinária. Nossa convidada de hoje é Carolina Videira, empreendedora social, educadora e consultora. Atua nas áreas de educação, direitos humanos e ESG-ASG. Pesquisadora em violência e preconceito pela FEUSP, mestre em neurociência comportamental pela Unifesp, pós-graduada em gestão de diferenças e práticas inclusivas, e também em neurociência pelo Instituto Singularidades, certificada pela Fundação Dom Cabral no programa para a formação de conselheiros e membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU Brasil. E eu vou começar com essa frase: aceitar a inclusão não é uma opção. Não pare de puxar. Olá, obrigada pela sua presença, obrigada por tirar esse tempinho para falar com a gente. Oi, Flávia, obrigada a você pelo convite e a todas as pessoas que estão aqui escutando a gente. É um prazer bater esse papo com você. Esse papo, ele é muito mais do que uma história escrita num livro. Nós nos conhecemos a partir de um livro que a gente escreveu em coautoria com outras grandes mulheres do SOB. Uma sobe e puxa a outra. Mas a sua história, o seu pensamento, aquilo que te move, é muito maior do que um livro, que nem cabe, né? Eu tive a oportunidade de estar com você agora por alguns dias, numa experiência, gente, não dá nem para explicar, tá? Nexus, só vou falar isso um dia, vocês vão descobrir o que significa, porque é uma coisa extraordinária. Então, eu queria te perguntar, começar a te perguntar, o que para você significa superpoder? Ai, significa muita coisa, mas eu acho que ele passa pela coragem. Acho que superpoder está muito alinhado com a nossa coragem de fazer acontecer aquilo que a gente deseja. E todo mundo tem superpoderes, né? Todas as pessoas têm seus superpoderes, porque todas as pessoas têm talentos. Então, a gente tem que ter a coragem de colocar os nossos talentos em prática. E qual que é o seu? O meu é a coragem de lutar por um mundo onde ninguém fique para trás, né? Eu que falo, coisa mais linda, né? O meu superpoder é não deixar ninguém para trás, né? Que a gente ainda precisa lembrar disso, que a gente ainda deixa muita gente para trás, e a gente não pode entrar nesse piloto automático. Eu estou aqui fazendo uma coisa que vocês vão amar, que é anotar tudo que ela fala. Então, eu estou anotando para vocês anotarem na sua casa, para vocês não perderem uma palavrinha da Carola. Porque isso aqui é uma aula, tá? Então, vocês vão fazer o favor de anotar direitinho para não perder nada. Carola, eu vejo você e a turma do Giló, é uma potência tão grande de amor, de compaixão e de realização ao mesmo tempo, né? Não é uma coisa assim de migalha social que eu chamo, sabe? Migalha social é algo que temos que parar com isso, né? O pratinho não cabe mais na mão de quem tem um empreendedorismo social. Então, eu queria que você contasse qual é o passo a passo para ser uma empreendedora social sem ter prato na mão. Perfeito. Nossa, é a pergunta que a gente sempre quer escutar e parece que ela nunca chega, Flávia. Porque, né, não vou ser redundante aqui que você tem que ser corajoso. Você tem que ser corajoso para ser empreendedor social no Brasil. Primeiro que os desafios sociais são enormes.
Mas o que a gente tem que ter? A primeira coisa é ética e transparência, né? E entender que as pessoas não precisam de migalhas, as pessoas precisam de oportunidades. A gente só vai diminuir os problemas sociais se a gente der oportunidade para todas as pessoas, né? Então, quando a gente fala, a gente está dando peixe e não está ensinando as pessoas a pescarem. O terceiro setor, o empreendedorismo social, ele não pode ser bagunçado, banalizado, ele tem que ter os mesmos preceitos de gestão, de organização, de ética, de transparência de qualquer outra empresa. Então, ele tem que ser fiscalizado, ele tem que ser regulamentado e ele tem que apresentar resultado. E nós precisamos olhar para o terceiro setor também com esta visão. A gente tem que mudar a nossa cultura de doação no país, porque a gente ainda doa de uma forma assistencialista, né, que é o pratinho de migalhas, e a gente também não tem nenhuma consciência de como a gente está ajudando o empreendedorismo social no país, porque a gente doa ou a gente ajuda porque a gente conhece alguém que trabalha lá, ou porque a gente viu uma propaganda na televisão, mas a gente não vai investigar se aquela organização está de fato transformando realidades, né, transformando os problemas, ou se ela está simplesmente mantendo mais do mesmo, ou se o seu dinheiro está indo para pagar uma folha de pagamento, né? O seu dinheiro tem que estar indo para transformar os projetos, ele tem que chegar lá na ponta. Então, eu falo que a consciência, ela é bilateral, ela é do empreendedor em fazer uma ação ou diversas ações que transformem a realidade das pessoas para que ele deixe de existir, toda ONG tem que deixar de existir. Uhum. E do outro lado, que é quem doa e quem apoia, de também ter a consciência de alocar esse tempo, esse dinheiro ou qualquer recurso de uma maneira eficiente. Carola, quando você fala isso, sabe, eu fico tão, assim, alimentada. Eu tô alimentada de amor e compaixão por tudo que você fez por mim em Nova York, porque realmente eu tô quase 60 anos, eu faço isso desde os 14, era construir uma ONG, quando ela estivesse pronta, e funcionando, a gente devolvia para a sociedade e a gente saía dela. Então, quando você fala isso, eu falo, olha, eu acho que eu acertei sem saber na época. Né? Porque hoje a gente tem uma ONG só, que é a que vai seguir comigo até o final, que é um instituto de pesquisa, com o nosso nome, inclusive. Então, só a gente mesmo, né? Mas, ouvindo você, eu penso assim, se alguém que está aqui entendendo o que é empreendedorismo social, ele podia ter um passo a passo hoje, tipo assim, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, a segunda é isso, a terceira é isso, só para ele começar, sabe? Porque você é muito, muito, muito especialista, eu acho que seria um prêmio para quem pudesse ouvir, sabe? Olha, faz isso para começar, depois você vai estudar e você vai encontrar o caminho, mas começa assim, além de tudo que você já falou. Nossa, eu acho que o começa assim, começa fazendo a pergunta do para que você precisa existir. E entender se você não está reinventando a roda. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem mais de 870 mil ONGs hoje cadastradas no Brasil. Né? E a maioria delas, mais de 90%, são programas assistenciais. Então, eu acho que a primeira pergunta é para que você quer criar uma organização? Né? E aí a gente já consegue tirar a vaidade, a gente já consegue tirar mais do mesmo, a gente já consegue ir afunilando para virar algo que realmente tenha necessidade, que possa ser escalonável, né? A gente não pode mais pensar, que possa ser digital e que possa gerar impacto. Então, a gente também precisa compreender, eu acho que esse é o primeiro passo, o que é impacto? Né? Impacto não é matar a fome de 1 milhão de pessoas. Impacto é você ter 1 milhão a menos de pessoas passando fome. Então, é esse mindset para começar. Você vai resolver o problema? Você está pronto para resolver o problema? Estou. Então, ok. Então, aí você vai atrás de advogados especializados em terceiro setor, você vai procurar uma contabilidade e você vai começar a entender como que você estrutura esse negócio. Me fala mais sobre essa inversão necessária e ética, ela é absolutamente ética,
Como que é essa inversão? Fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que as pessoas vão ficar, assim, é muito novo, né? Para elas falarem, nossa, mas como que é isso? Se eu não, como é que eu não vou matar fome e matar fome? Como é que eu vou, né? Explica. Como é que a gente sai do assistencialismo para a filantropia? O assistencialismo, gente, ele ainda é necessário, mas ele é uma ação pontual. Ele deve ser sempre ações pontuais. Então, aconteceu uma catástrofe, né? Aconteceu um tsunami em algum lugar e a ilha ficou devastada, a gente vai precisar entrar com um assistencialismo imediato de mandar água, comida, roupa, né? De abrigar essas pessoas. Estou ali fazendo, estou doando de fato. Mas como é que você pensa? Isso é pensar no curto prazo. Então, o assistencialismo ele é sempre a curto prazo. Tá. Mas você só transforma realidades e vidas de pessoas se você pensar para médio e para longo prazo. Então, é essa inversão, né? Uhum. E aí eu posso trazer alguns exemplos para clarear quem está nos escutando. Vamos pensar, eu vou trazer um exemplo daqui de São Paulo, que um pouquinho antes da pandemia desabou um prédio no centro de São Paulo, foi um incêndio, né? O prédio desabou, era um prédio ocupado por diversas pessoas que não estavam em situação de rua, porque estavam abrigadas ali naquele prédio, de uma maneira ilegal, mas era um problema de moradia. E automaticamente a gente vê uma mobilização muito grande de pessoas trabalhando para levarem água, comida, roupa, doaram diversas cabanas, né? Essas cabanas de camping para essas pessoas terem um teto. E passa 2, 3 meses, aquilo não é mais notícia, né? Aquelas pessoas tiveram uma ajuda de imediato, mas o problema da moradia não foi resolvido. Continua. Então, aí a gente entra, então, na filantropia. A gente entra na filantropia e no que a gente chama de empreendedorismo de impacto. O que eu posso fazer para melhorar a moradia de quem não tem moradia, né? Moradia popular. Se a gente pegar mais recentemente, aconteceu uma tragédia também no início de 2023, que foi no litoral de São Paulo, né, que teve as chuvas, deslizamento de morros e corre toneladas de água, toneladas de comida, toneladas de uma porção de coisa, mas o problema qual é? O problema já não é mais a fome das pessoas que perderam tudo. Né? O problema é onde essas pessoas elas vão voltar para um morro. Se tiver um outro deslizamento, a gente tem um problema de meio ambiente, de desmatamento, que faz com que aquilo continue. Então, se a gente não olhar para a questão do lixo, para a questão ambiental, para a questão da moradia, a gente não está transformando a realidade de quem sofreu aquele desastre. Então, a gente tem que olhar sempre para médio e longo prazo para aquilo não voltar a acontecer. Fazer sacolinha de Páscoa, de Natal, todo ano, você não está transformando a realidade de quem recebe essa sacolinha. Isso é assistencialismo. E tem uma coisa interessante você falando assim, aí fica tudo tão claro, né? Quando a gente vê assim na televisão, nas mídias, né? Aquela montanha de roupas e sapatos que foram doados, as pessoas não conseguem entregar, porque é tão assistencialista e tão despreparado, sem estratégia, sem um gerenciamento de projeto adequado para receber aquilo tudo, que não acontece nada. Vira uma montanha de doação estragada. Exatamente. Né? Exatamente. E olha só, né, a questão da educação, da gente educar o quem doa, porque o brasileiro, ele doa. Ele é um povo que dá, ele é um povo que se solidariza, né? Mas a gente precisa aproveitar esse senso de generosidade que é genuíno do brasileiro e educá-lo para fazer com que essa doação seja estratégica, que essa doação cause impacto, para a gente mudar essa realidade desse país. Questão desigual. Isso eu acho que não é só uma mudança de pensamento, né? Eu acho que é até uma estratégia de educação, Carol, assim, isso deveria estar nas escolas, para os pais entenderem o que é filantropia, para os professores entenderem como educar as crianças para o futuro, que, aliás, nós vimos isso na Nexus, né? As famílias ensinando e treinando os seus herdeiros para serem filântropos e não assistencialistas, né? Acho que isso ficou tão claro ali. Né? Então, acho que a gente precisa de um movimento muito forte disso, realmente, no Brasil e no mundo, mas no Brasil, onde a gente está, é onde a gente está criando impacto, né? Agora,
A sua história é muito emocionante. Eu até acho que as pessoas deveriam comprar o livro para elas lerem um pouco da sua história lá, né? Porque ela é muito emocionante. Eu queria saber o que você ganhou quando você entendeu para que você precisa existir. Ai, que pergunta profunda. Eu acho que eu ganhei. Não é, porque, assim, ele não é um ganho que eu ganhei e acabou ali. Eu acho que ele deu sentido para a vida. Eu hoje enxergo a vida e eu sou grata à vida e à oportunidade de estar viva e fazendo alguma coisa enquanto eu estou viva, que foi a minha história que me trouxe. Foi a dureza da minha história, foi a dureza da vida, porque todas as pessoas passam por momentos muito duros e muito difíceis, não foi diferente comigo, mas eu acho que no momento mais difícil da minha vida, mais triste, mais desanimador, mais questionador de fé, eu me lembro que a primeira pergunta que eu tive na minha cabeça foi: por que isso tudo está acontecendo comigo? E em pouco tempo, eu comecei a pensar assim: por que não comigo? E aí foi a hora que eu falei: eu estou ganhando uma coisa muito grande, que é intangível, que é aceitar a vida do jeito que a vida é, com os seus desafios, com as suas dores, com os seus amores, e entender que o amor, sim, é capaz, é o combustível da gente viver. Então, eu ganhei propósito, eu ganhei amigos, eu ganhei leveza, eu ganhei saúde mental no meio do caos. Acho que é por aí, Flávia. Sabe que o meu capítulo, ele começa... porque eu aprendi que a vida, ela é o que ela é. Né? E viver a vida que é a melhor vida que tem. Viver outra vida é uma desgraça. Você fica... Você não nem sabe onde que ela tá. Né? E viver a vida como ela é um prêmio. É um prêmio, né? Então, eu acho realmente incrível, assim, o que você fez, né, com esse sentido de viver, né? Para mim é muito emocionante. Eu não vou... hoje, né? Eu viver hoje, né? Pois é. Acho que esse entendimento, né, das delicadezas da vida, né, são os melhores entendimentos que a gente pode ter. Não tem nada maior que a compaixão, eu também acho. E o que você não abre mão? Eu não abro mão dos momentos com a minha família. Eles são meu alicerce. A minha filha, meu marido, são meu alicerce. Então, assim, para quem não leu o meu capítulo, né, acho que a gente não vai entrar aqui muito pesado na história, mas eu tive um outro filho, meu filho faleceu aos 13 anos, e ele ainda é meu alicerce, apesar dele não estar aqui fisicamente, eu tenho os meus momentos com o João também. Então, assim, bons momentos em família e com os meus amigos eu não abro mão, porque é ali que eu encontro força, é ali que eu tenho a minha felicidade reabastecida. São neles, são nessas trocas, para mim, são muito importantes. E você tem, assim, uns top 5, assim, dos seus principais valores? Ai, tenho. Ética, muito forte. Ética e transparência. Acho que a comunicação assertiva, para mim, é um valor muito importante. Coragem, como eu já falei aqui, né? Coragem e resiliência. Top 5 agora, o quinto. Não sei, vamos... Você falou resiliência, né? Coragem e resiliência, ele deu 5. Deu 5? Tem mais do que resiliência? Ainda? Tem 6? Tem top 6? Eu acho que eu tenho um aqui que eu não abro mão, do sorriso no rosto, Flávia. Eu acho que esse é um valor que as pessoas deveriam praticar, sabe? Se tem alguma coisa que eu posso dar de graça para qualquer pessoa, é o meu sorriso. São os meus ouvidos, a minha escuta ativa. Então, eu acho que isso é um valor também. Me disseram que a gente ia se dar muito bem.
Você precisa conhecer a Carola, que você vai estar muito bem com ela. Eu entendi por quê. Né, no meu perfil tem, eu conto não sei o quê, aí depois embaixo tá assim, marca registrada, sorriso no rosto. Não é? Olha só, eu não sabia disso. Do que você se arrepende? Ai, essa eu sei responder. De nada. Eu não me arrependo de nada. Eu adoro todos os meus erros e todos os meus acertos, então eu acho que está aí um grande segredo na vida. Não se arrependa. Do que eu me arrependi, eu acolhi, eu perdoei em mim mesma, eu tenho autocompaixão, então eu não me arrependo de nada, não. Eu resolvi todos eles. O que você diria para a Carola criança e para a Carola adolescente? Vai passar essa fase. Você vai conseguir. E não esqueça da criança que você é. Nunca. Ai, vou chorar. Gente, eu choro. Tem esse top 7. Nós choramos ao vivo. Acolham as suas crianças. Eu vou escrever. E você vai ficar esperando eu escrevendo aqui, porque só tem eu no nosso estúdio, mega estúdio. Peraí. Agora, o que você diria para as crianças que estão te ouvindo? Que adultecer não precisa ser uma jornada tão difícil e nem tão chata. Que a gente pode só amadurecer com toda a nossa essência. Carola, eu não tenho palavras para te agradecer de novo, porque eu acho que isso ouvir você é um aprendizado para a humanidade. Eu acho que é uma abertura de compaixão e de caminhos para adultos, para crianças, para adolescentes e para futuros filântropos, porque a filantropia nasce e a gente pode fazer ela crescer. Então, eu queria te agradecer, assim, porque é importantíssimo você falar. E todas as vezes que você tiver uma ideia de algo que você gostaria de completar e divulgar e falar, divulga nas suas redes, conta comigo. Eu vou divulgar para todas as pessoas que eu conheço, para os filântropos que eu conheço, o que você pensa. Flávia, uma das coisas que eu tenho também, assim, como valor, eu não sou uma pessoa que puxa o saco ou que falo coisas por falar, né, mas eu falei para você, quando a gente se conheceu lá no Nexus, que a gente não vai dar spoiler, guardem essa palavra, e eu acredito em Deusidência, né, e eu tenho certeza que Deus coloca as pessoas nas nossas vidas na hora que elas precisam ser colocadas. E aí eu digo também, assim, a manifestação dos anjos, elas aparecem como pessoas. Então, quem tem que te agradecer, querida, sou eu, por abrir o seu espaço para mostrar o meu trabalho. Isso é de uma generosidade que é de um valor que não tem preço. Propaganda de cartão, sabe? Isso o cartão de crédito não paga. Porque isso é confiança, isso é generosidade, isso é verdade. Então, muito obrigada pelo trabalho que você faz. Muito obrigada por você puxar as pessoas. E muito obrigada por você ter sempre esse sorriso no rosto, que é muito gostoso. E você é maravilhosa, então conte comigo também sempre que você precisar e eu estou à sua disposição para te ajudar no que eu puder te ajudar. E eu espero que quem esteja escutando tenha gostado. Com certeza, a gente vai ter muito retorno disso. E, turma do Giló dentro da equação, já estou esperando. Combinado. Né? As educadoras, as pessoas que você acha que precisam de entender de autoconsciência, tem muito de neurociência, e tudo assim, mastigadinho, assim, de uma maneira que não complica. Eu gosto de ser sem complicar. Eu tô lá juntinho, com uma mentoria que as pessoas vão
ter uma mentoria junto comigo, além de 220 horas de conteúdo. Então, pode combinar, que eu vou puxar. Combinado. Obrigada. Tá bom? Te vejo em breve. Muito obrigada, tá? Um beijo, gente. Obrigada, Flávia. Tchau. Tchau, tchau. É de chorar, né? Pois é, chorei mesmo. E para você, obrigada por nos acompanhar. E até a próxima quinta-feira. E antes de encerrar, lembre de colocar aquele sininho para receber as novidades, chamar os amigos, salvar para anotar todos os detalhes. Ela deu uma aula de empreendedorismo social e filantropia. É difícil você conseguir assistir uma palestra dela. Então, escute, anote e pergunte. Ela também responde, tá? Ela não desaparece. Pergunte que ela vai te responder, o que eu puder te responder também, conta comigo. Então, a gente está em todas as redes sociais, é só seguir. E obrigada por estar aqui com a gente. E até o próximo encontro. Eu quero te ver na próxima quinta-feira.